programa O FAO no combate ao coronavírus, hoje vamos falar sobre a importância da atividade física para o combate a essa doença, principalmente neste período de isolamento social. Eu vou conversar com o professor doutor Leonardo Luz, ele que é mestre em Educação Física e recentemente terminou o doutorado no Programa de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra, em Portugal. O professor Leonardo, ele também ensina Educação Física no campus de Arapiraca e coordena o Laboratório de Cine, Antropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde. Portanto, será um papo interessantíssimo sobre essa importância da prática de atividade física, né, professor? Os estudos relacionados ao coronavírus, a gente sabe que ainda são estudos recentes, mas uma coisa é certa: praticando atividade física, você vai aumentar a sua resistência cardiorrespiratória e isso é importante, né? Sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você nesse dia de hoje. Sim, a gente ainda, como você bem disse, conhece muito pouco sobre a relação da atividade física habitual, da prática do exercício físico, com especificamente a pandemia do coronavírus. E o que a gente traz, na verdade, é uma relação já existente, já há algum tempo que a atividade física e a prática do exercício tem sido colocada como benéfica para a saúde de uma maneira geral, normalmente relacionada às doenças crônicas, mas agora a gente vive uma pandemia que é de uma doença infecciosa, mas a gente tem trazido alguns conhecimentos dessa relação e das melhorias, dos benefícios que a atividade física traz para tentar entender também o comportamento do organismo humano diante de uma infecção como essa. Então a gente imagina sim que é muito importante que a pessoa tente o menos possível, embora a gente saiba que seja complicado, né? Mas que ela mude o menos possível a sua rotina. A gente tem os espaços limitados por conta do isolamento social, com isso o nível habitual de atividade física cai, isso naturalmente vai impactar no consumo máximo de oxigênio, na força muscular, na flexibilidade dos indivíduos, mas a gente tem que procurar em casa colocar uma modificação o menos possível na sua rotina. E aí a gente fala para dois públicos, né, professor? Aquela pessoa que já estava habituada a praticar atividades físicas com uma certa regularidade, uma certa intensidade antes, né, da quarentena, e a que não estava e que agora, devido à pandemia, começa a se preocupar com essa necessidade. Isso. Como que seria a abordagem nessas duas situações? Então, esses que já vinham praticando, eles já naturalmente vão conhecendo um pouco mais também sobre a prática. Então, a possibilidade deles errarem num exercício ou em outro é bem menor do que daqueles que não vinham fazendo. Então, para esses que já vinham fazendo exercício físico, até já há orientações, porque os professores de educação física que já vinham acompanhando essas pessoas, eles estão se inovando, eles estão tentando manter contato, eles estão tentando continuar a orientação, mesmo que à distância, isso, online, usando Instagram. Várias aulas virtuais. Né, usando e-mails, enfim, no YouTube, né, ou também uma via de acesso. Então, com esses, eu nem me preocupo tanto, porque esses têm conseguido manter uma rotina. Agora, aqueles que não vinham fazendo o exercício físico e que também tiveram uma redução do nível habitual de atividade física, esses precisam também se preocupar. Mas qual é a recomendação que a gente dá para uma pessoa que não tem ideia do que tem que ser feito? Exatamente. E que se fizer errado é muito perigoso. Que às vezes exagera na intensidade e aí pode provocar um problema maior, né? Isso aí, para eu tentar direcionar uma prescrição para esse, eu preciso diferenciar o que é atividade física do que é exercício físico. A atividade física é entendida como qualquer movimento corporal que eleve o gasto energético para cima do repouso. Então, qualquer movimento que eu faça com o meu corpo, subir os degraus da minha escada em casa, levantar da poltrona e ir até a geladeira, varrer uma casa, fazer faxina, isso tudo é atividade física. Atividade física. O exercício físico é um subgrupo da atividade física, um subgrupo que diz respeito à atividade planejada, sistematizada para melhorias da aptidão física relacionada à saúde. Então, as pessoas que não vinham fazendo o exercício, elas precisam aumentar o nível habitual de atividade física através justamente dessas atividades cotidianas, do varrer a casa, do limpar um móvel, de levantar do sofá, não ficar muitas horas sentado maratonando série. Né? A gente trouxe um termo que é do exercício, do esporte, a maratona. Isso. É uma prática esportiva. A gente trouxe para um comportamento sedentário. Então, o que a gente precisa nesse momento é justamente fazer esse balanço, aumentar o nível habitual de atividade física e reduzir o comportamento sedentário.
E nesse caso, para buscar essa ajuda, vocês têm um grupo na própria universidade, que eu acho interessante, porque nem todos têm conhecidos ou profissionais da área de educação física que possam dar essa orientação específica, né? Sim. E aí, qual seria essa orientação? Sim, nós somos o Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, como você bem disse. Nós funcionamos no campus Arapiraca, mas a gente entende que a função de um laboratório de pesquisa dentro da universidade, ele não pode só se limitar à investigação científica, à extensão e ao ensino dentro do próprio curso. A gente entende lá no LACAPES, isso tem ganhado cada vez mais força, a gente entende que é preciso ter esse contato com a população em geral. Atingir a comunidade com o conhecimento científico que vocês têm. Exatamente. Esse é o papel fundamental. Porque às vezes, baseados só nos textos científicos, esse caminho é muito longo, até chegar no profissional que vai estar consumindo o seu texto para colocar em prática com a população, leva-se muito tempo. Então, o que o LACAPES tem feito ultimamente? Tem se aproveitado desse momento que é muito, infelizmente é um momento delicado, mas a gente tem tentado aproveitar esse momento para expandir essa comunicação através do Instagram, através das redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade para estar tirando sobre essa questão de como aumentar o nível habitual de atividade física, pode tentar... Com que periodicidade devem ser feitos os exercícios? Exatamente. Né? Porque tem aquela pessoa que acha que dar uma caminhadinha uma vez na semana tá bom e dependendo da necessidade, né, fisiológica dela, não representa absolutamente nada. E a Organização Mundial de Saúde ela é muito direta com relação a essa recomendação. Qual seria a recomendação para um sujeito adulto? Pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que seria mais ou menos 5 vezes na semana, 30 minutos de atividade física. Meia horinha, tá? Né? Isso. Ou pelo menos 75 minutos de atividade física vigorosa. Atividade física vigorosa é toda aquela atividade física que te deixa ofegante na respiração. Uma pedalada, né? Exatamente, uma corrida, a prática de esporte, uma corrida, uma bicicleta, né? O ciclismo, a natação, nadando um pouco mais rápido, enfim. Então a gente precisa estar atento a essa recomendação. Com relação às crianças, porque muita gente se fala às vezes dos adultos e dos idosos, e as crianças que não são parte da população de risco do Covid-19 acabam ficando um pouco à margem, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar da criança também, dessa fase importante da vida e que também precisa atingir uma recomendação diária, que no caso deles são 60 minutos de atividade física moderada vigorosa. Ou seja, tirar a criança da frente dos jogos eletrônicos e colocar para fazer atividade física, né? Seja jogar um futebol, ou enfim, praticar um esporte também, já seria uma boa recomendação. Num período fora da pandemia, sim. Agora na pandemia fica complicado a gente ter a prática tem casa esportiva, e tem espaço né? Para jogar um futebol, meus filhos não conseguem ir num apartamento jogar futebol. Exatamente. E eu fico nessa luta para conseguir manter a atividade física deles. Um comportamento que a família já pode ter e que vai ajudar muito é de tentar reduzir o comportamento sedentário. Então, foi o que eu falei anteriormente. Nós precisamos olhar para essas duas extremidades. O nível habitual de atividade física e o comportamento sedentário. E para a saúde hoje, é importante que você tente elevar o nível habitual de atividade física, ao mesmo tempo que reduzir o envolvimento do comportamento sedentário. O que seria esse comportamento sedentário? No caso das crianças, um tempo superior a 2 horas, 3 horas de tela, seja por telefone, por tablet ou por televisão, já está associado a um comportamento sedentário existente. Então, a criança precisa ter um consumo inferior a 2, 3 horas diárias de tela. E aí, para reforçar o Instagram que estudantes e professores, né, do laboratório eles estão usando, é o @lacaps.ufal. Está aqui na blusa do Botei professor. A blusinha aqui para não esquecer. @lacaps.ufal. As lives ocorrem às quartas-feiras. Às 17 horas. Às 17 horas. E lembrando que você pode mandar perguntas e tirar dúvidas com os professores. Atividades ao ar livre cada vez mais difíceis, né? Devido ao decreto e devido à necessidade do isolamento social, que a propósito eu acho importante a gente reforçar também essa necessidade do isolamento, né, professor? O isolamento hoje é o que a gente tem, né? A gente não tem a vacina ainda, a gente ainda não tem um tratamento comprovadamente eficaz.
A gente não mora num país, infelizmente, que consegue fazer testagens para a população como um todo. O que nos resta é o isolamento social. É o isolamento social. Tem 2 projetos interessantes que o professor Leonardo vem desenvolvendo. Um desenvolvido em Arapiraca, que seria aplicado em Arapiraca, mas eu queria falar primeiro desse que vai estudar a qualidade de vida dos estudantes da UFAL em tempos de pandemia. Explica pra gente como é que vai ser feito esse estudo, professor. Então, o nosso interesse pela qualidade de vida dos universitários não é de hoje. A gente, quando para olhar para essa população, a gente percebe um volume grande de publicações, mas não especificamente sobre a qualidade de vida. Por quê? Porque a gente ainda tem algum resquício de que saúde se explica única e exclusivamente pela ausência de doenças. Então, se a pessoa não é acometida por doenças, ela é saudável. Só que a saúde, de um tempo para cá, ela passou a ser vista por uma perspectiva não só negativa dessa da ausência das doenças, mas também por uma perspectiva positiva, que é o indivíduo, mesmo aquele que não sofra nenhuma doença crônica ou infecciosa, ele precisa ter prazer em viver, ele precisa estar satisfeito com a vida que ele vive, né? Então a qualidade de vida normalmente é negligenciada em estudos voltados para o público universitário. Então a gente já tinha esse interesse em conhecer a qualidade de vida dos nossos estudantes, ainda mais porque a gente está falando de uma instituição pública federal em que há ali pessoas das mais diversas localidades do estado. Eu estou pensando nisso, a abrangência desse público. De outros locais do idades, Brasil, exatamente. vieram de outros locais do Brasil. Então a gente entende que essa é uma pesquisa que, independentemente de nós estarmos vivendo uma pandemia agora ou não, isso já alimentaria a nossa gestão com informações muito importantes para as políticas universitárias. Isso não tem hoje, essa Não. base de dados não tem essa informação. Ainda não temos. Nós temos em amostras que não são representativas da população dos nossos universitários. E aí vai atingir os estudantes ou também os servidores, não? Não. Por enquanto, nós pensamos nos estudantes. Através de um formulário eletrônico, nós vamos fazer chegar ao e-mail desses estudantes uma série de perguntas, sempre priorizando questionários já validados para a população adulta brasileira, né? Até porque a gente tem não só o interesse em estar alimentando a gestão para que ela possa tomar as decisões mais corretas para essa população, mas também que isso se torne futuramente em investigações científicas e a gente possa fazer chegar à comunidade científica também a nossa universidade, né? E já tem previsão de quando começa a coletar esses dados? Nós já passamos por uma primeira etapa que é a da submissão do projeto ao Comitê de Ética, porque todo o trabalho que é realizado com seres humanos precisa da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Ele está em apreciação, a gente imagina que não vai demorar muito, porque a parte documental já foi toda aprovada, e assim que nós tivermos o parecer positivo, nós vamos levar esse questionário para a nossa comunidade científica, especificamente de discentes de cursos de graduação num primeiro momento. Mas já há uma sinalização positiva do nosso reitor, professor Tonholo, de fazer com que essa pesquisa faça parte, no momento em que o aluno vai entrar no sistema acadêmico para fazer a inscrição nas disciplinas, no início do semestre, ele vai estar preenchendo semestralmente esses questionários. Até porque naquele momento já são repassadas todas as informações necessárias à vida acadêmica desse estudante, e por que não atrelar também a essa vida que vai proporcionar uma qualidade melhor para esse aluno. Nesse caso, o que será estudado, né, nessa pesquisa? Nível habitual de atividade física, mas também informações a respeito do isolamento e pós-isolamento. Né? Então, acho que também é interessante fazer esse registro do que vai ser captado nessa pesquisa. Obrigado pela pergunta. A qualidade de vida, por si só, já é uma variável multidisciplinar, multidimensional, né? O próprio instrumento que a gente usou avalia o domínio físico, o domínio psicológico, das relações sociais e o do ambiente. Então, o próprio instrumento da qualidade de vida já considera essa multidimensionalidade do termo. Mas junto com essa avaliação da qualidade de vida, que nós inclusive escolhemos o questionário recomendado pela Organização Mundial de Saúde para fazer essa avaliação, nós teremos uma avaliação de como andava a atividade física desse universitário antes da pandemia, como anda o nível habitual de atividade física desse universitário durante a pandemia. Temos um momento inicial para conhecermos as variáveis sociodemográficas desses estudantes e temos um momento também específico para esse período do Covid. Se ele foi detectado
já comprovadamente por ter tido ou não o Covid, se ele convive com alguém que teve ou não o Covid. Se tem alguma doença, exatamente, síndrome respiratória. se tem alguma doença respiratória ou crônica, de uma maneira geral, no questionário está a doença crônica. Bem abrangente esse questionário. Se ele está conseguindo aderir ao isolamento, que é uma questão muito interessante para a gente saber, e uma questão muito importante, só para finalizar, a gente tem uma preocupação grande, é que esse preenchimento não seja muito extenso. Então, a gente já tem feito algumas práticas no intuito de ver o tempo médio. Para condensar essas informações. Não adianta ter um questionário muito robusto, se o tempo for muito longo, a gente pode perder ali na veracidade, na paciência do estudante e os dados não terem tanta validade. Então, um tempo médio de 4 a 5 minutos vai ser levado para o preenchimento do formulário. E outra pesquisa importante para a gente também comentar aqui, essa que será feita em Arapiraca, com jovens, cerca de 20 anos, que procuram as unidades de saúde já alegando algum tipo de sintoma relacionado às doenças respiratórias. Isso? Na verdade, esse projeto ele é um braço de um projeto multidisciplinar que nós temos lá com todos os cursos da área da saúde, né? O curso de Educação Física entrou nesse projeto. A população para a qual a gente está direcionando é a partir dos 20 anos, então pega desde o jovem adulto até o idoso, tá? E essa pesquisa ela foi muito motivada por uma falha, não é uma falha, mas por uma lacuna que a gente observa nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Semanalmente, o Ministério da Saúde divulga o boletim epidemiológico da relação do Covid aqui em território brasileiro, né? A gente já está no 15º boletim, que foi publicado agora recentemente. E nas mais de 60 páginas que esse boletim apresenta, tem uma parte específica que o Ministério da Saúde traz as informações da relação das comorbidades com a própria relação de número de óbitos, enfim, a característica desse indivíduo que pegou o coronavírus. E a gente percebe que ali existe uma informação interessante sobre as coronariopatias, sobre o diabetes, sobre a hipertensão. A gente vê que não são só os indivíduos acima de 60 anos que fazem parte do grupo de risco, mas aqueles portadores também dessas comorbidades. Só que ali não há uma informação sobre o nível habitual de atividade física das pessoas. E a gente entende que é muito importante que a gente passe a conhecer o nível habitual da atividade física das pessoas, que a gente vai estar chegando nessa variável chamada consumo máximo de oxigênio, que aqueles que têm um nível habitual mais alto tendem a ter um VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, mais alto. Aqueles que têm um menor envolvimento em atividades físicas têm um consumo máximo de oxigênio mais baixo. E a gente entende e tem essa hipótese, vamos dizer assim, que quanto mais alto for o consumo máximo de oxigênio das pessoas, menos será o efeito dessas comorbidades. Então seria muito importante. Ficam menos suscetíveis aos problemas relacionados exatamente, a essas doenças. Inclusive da própria obesidade, que tem sido uma variável apresentada recentemente nesses boletins, muito presente nos quadros que deram mais problemas, vamos dizer assim, nos indivíduos abaixo dos 60 anos. Muito interessante. Isso tem que se estender não só em Arapiraca, né, professor? Trazer aqui para Maceió e chegar aos outros municípios e se estender também Brasil afora, né? É o que a gente tem tentado, mas o que a gente percebe é que essa situação pegou todo mundo desprevenido, então as partes se articularem nesse meio de pandemia, como a gente querer trocar a roda do carro com o carro em deslocamento. Né? É verdade, mas olha, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e, sobretudo, fazer com que os dados dessas pesquisas atinjam também os gestores públicos, a sociedade. É isso que eu queria perguntar, essa relação, né? Já que essas pesquisas estão ainda para serem aplicadas, os dados ainda serão, né? Ainda vão ser coletados, mas vocês pretendem passar isso para os gestores públicos, para poder incorporar, porque vai ser uma gama de informação muito cheia, né? Com certeza. Isso faz parte, inclusive, do que eu falei anteriormente. Nós entendemos cada vez mais que o nosso grupo de pesquisa ele tem um compromisso com a divulgação científica através dos artigos publicados nos jornais científicos da área, mas também numa relação mais direta com quem faz a gestão pública do Estado ou da Prefeitura, seja de Arapiraca, de Maceió, qualquer outra prefeitura do estado de Alagoas, né? E também a comunidade. Então, são 3 vias que nós, enquanto laboratório, precisamos ter sempre em mente para que os nossos trabalhos sejam, de fato,
consumidos pela população. E acho que essa é a grande missão, né? Mesmo em pandemia, os profissionais, os cientistas, pesquisadores da universidade não param, né? Eles continuam trabalhando, teletrabalho e proporcionando ainda esse tipo de informação e levando essa informação científica para a sociedade. Então, leva os parabéns aí para todos que integram aí o laboratório e obrigada pela contribuição. Eu queria só deixar claro que não há trabalho individual, né? A gente, quando trabalha em equipe, a gente tem a possibilidade e consegue uma abrangência até maior no que a gente faz. Então, queria agradecer a todos os membros do LACAPES, mandar um beijo para todos que estão assistindo e dizer que aqueles profissionais da área da saúde ou de outras áreas que tenham interesse em buscar o nosso laboratório até para desenvolver pesquisas em parceria, nós estamos lá em Arapiraca e tem o próprio Instagram que você já disse, o @lacapes.ufal. Tá ótimo então. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais.